Olá, meus irmãos, olá, minhas irmãs, bom dia, bem-vindos, bem-vindas. Nosso momento de oração, aqui mais uma vez, na presença de Deus, nos colocamos para olhar, pedir sempre essa proteção, esse amor, esta presença tão bonita e tão maravilhosa do Senhor. Louvado seja o nosso bom Deus por mais esse dia de vida, porque aqui nós estamos para rezar. E rezar não de qualquer jeito, né? A gente precisa cada vez mais nosso coração diante de Deus colocar, pedir essa presença de Deus, essa presença de Deus que nos eleva, nos faz bem, nos coloca na sua presença. E vamos, mais uma vez, abrir nosso coração a Deus, pedir que o Senhor nos ajude cada vez mais, que o Senhor vá abrindo os nossos caminhos, dando força, coragem, sabedoria, e assim a gente vive, né? E assim a gente vive sempre com muita paz, sempre com muita alegria, e o Senhor vai colocando a mão na nossa vida. Então que você possa hoje receber de Deus muita força, muita graça para o seu dia. Estamos finalizando um conjunto do Evangelho que é as Bem-aventuranças, que começou lá no capítulo 5 de Mateus, hoje chega aqui no capítulo 7, praticamente. A gente finaliza e hoje finalizar esse primeiro conjunto do Evangelho de Mateus, nas palavras de Jesus, entrar pela porta estreita. Vamos entender hoje um pouquinho a porta estreita, o esforço que a gente faz e que a gente precisa estar fazendo sempre, porque larga é a porta, ou seja, que leva à perdição, que faz a gente não ser ninguém. Porta estreita, com toda certeza, que também é todo o esforço que você já fez na tua vida. É toda a dedicação, é toda a renúncia que você já fez para você ser alguém na vida e para você estar aqui. Então que o Senhor hoje te abençoe, te guarde, te proteja cada vez mais, né? Que o Senhor coloque a mão sobre a sua casa, sobre a sua vida, e é isso que Ele sempre vai fazer, né? O Senhor sempre vai nos ajudando, o Senhor sempre vai nos dando palavras, ensinamentos, e cabe a gente também escutar esta palavra, cabe a gente colocar em prática todo esse ensinamento maravilhoso que vem de Deus. Então, vamos rezar, pedir o dom do Espírito Santo sobre a nossa vida, sobre a nossa casa, né? Vamos pedir que o Senhor venha nos auxiliar sempre, cada vez mais. Um bom dia a você que está chegando agora. Muitos ainda vão chegar no decorrer deste momento de oração. Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. E vamos abrir nosso coração a Deus. Se você quiser compartilhar, marcar alguém, deixar aqui na linha do tempo, um pedido de oração, um pedido de tantas outras coisas, vai colocando aqui. A gente sempre reza, sempre colocamos em oração aquilo que você tem no seu coração. Então, que Deus te abençoe e te guarde. Um bom dia. E vamos agora, então, pedir a ação do Espírito Santo sobre a nossa casa e sobre a nossa vida. Rezemos juntos dizendo: Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito e gozemos sempre de sua consolação. Por Cristo nosso Senhor.
Amém. E com o sinal da Santa Cruz, vamos colocar nossa vida, nossas famílias aos cuidados do Senhor. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. E eu desejo a você, sua casa, sua família, desejo que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo estejam sempre convosco. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. Sim, Ele é bendito, nos reúne no seu amor e nos traz um grande ensinamento hoje. Hoje, nesse dia 27, onde a gente olha muito para Nossa Senhora do Perpétuo Socorro, que Nossa Senhora venha sempre em nosso socorro, em nosso auxílio. Evangelho de hoje é o Evangelho de Mateus, capítulo 7, o versículo 6, versículos 12 ao 14. E aí vem o grande ensinamento. Entrai pela porta estreita. Não atirai aos porcos as pérolas que você possui, que você tem. Grande ensinamento. E que nós vamos levar sempre e cada vez para a nossa vida. Mateus capítulo 7, versículo 6, versículos 12 ao 14. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos: não deis aos cães as coisas santas, nem atireis vossas pérolas aos porcos, para que eles não as pisem com os pés e, voltando-se contra vós, vos despedacem. Tudo quanto quereis que os outros vos façam, fazeis também a eles. Nisto consiste a lei e os profetas. Entrai pela porta estreita. Entrai pela porta estreita, porque é larga a porta e a espaçoso é o caminho que leva à perdição. E muitos são os que entram por ele. Como é estreita a porta e apertado o caminho que leva à vida. E são poucos os que o encontram. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. E aqui, meus irmãos e minhas irmãs, hoje nós temos uma expressão, três expressões fortes de Jesus, tá? A questão da pérola, aquilo do que quereis que vos façam, fazeis também. Mas tudo isso, né, tudo isso que a gente está vendo, tudo isso que a gente está olhando, se resume naquela expressão: entrai pela porta estreita. Entrai pela porta estreita. Desde o capítulo 5, você que tem acompanhado nossos momentos de oração aqui, nossos momentos de partilha do Evangelho, né? Desde o capítulo 5, a gente tem visto, né? Desse lado do sermão, das bem-aventuranças, a gente tem visto aqui algumas exigências, algumas posturas, algum modo de viver que nos questiona muito. Essa é a porta estreita. Por exemplo, o Evangelho de ontem, né? O Evangelho de ontem cuidava porque não julgueis e não sereis julgados. A mesma medida que você medir, você será medido. E aí a gente vai olhando e a gente chega agora, nesse instante aqui, com a expressão: naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos: não deis aos cães as coisas santas,
Não atirei vossas pérolas aos porcos, sabe? E aí, nosso Senhor Jesus Cristo está falando, sim, da nossa vida, está falando daquilo que a gente tem, daquilo que talvez a gente levou muito tempo para conquistar, muito esforço e muita dedicação. Entrar pela porta estreita não desperdiçar a vida. Entrar pela porta estreita é cuidar com alguns modismos que estão por aí. Não jogar aos cães, não jogar aos porcos as pérolas, né? Ou seja, né? Não jogar aos cães e aos porcos as pérolas significam cuidado com aquilo que você tem de importante, cuidado com aquilo que você tem de valioso, cuidado com aquilo que talvez você levou uma vida toda para conquistar, porque lá de vez em quando vem alguns modismos, lá de vez em quando a gente escuta talvez essas expressões. É preciso curtir a vida. Nós só temos uma vida. Então, vai, pinta e borda, faz o que te dá na cabeça. Você não deve explicação a ninguém. O importante é você ser feliz. O importante é você estar bem. Lá de vez em quando a gente escuta essas expressões. Essa é a porta larga. E Jesus diz assim, sabe, né? Jesus diz assim, larga e espaçosa, largo e espaçoso é o caminho que leva à perdição. A porta estreita, você já fez muito isso. A porta estreita, você já passou muito por ela. E quem sabe você continua a passar por ela. O que é a porta estreita? É todo o esforço que você já fez. É todo o esforço que você já fez até hoje. É toda a renúncia, sabe? É todo o momento que você levou a vida muito a sério. É todo o momento que você se sacrificou para ser alguém na vida, para conquistar as tuas coisas. A porta estreita, e aí você poderia fazer um pequeno filme, né, na tua vida, né? Aí você poderia voltar, quem sabe, voltar alguns momentos e perceber quanta dedicação, quanta entrega, quanta renúncia, quantas coisas você abriu mão para ser o que você é hoje. Porta estreita. Porta estreita é a porta, né, é a porta do esforço, da dedicação, é a porta da renúncia, é a porta de colocar algumas coisas em primeiro lugar, sabe? Essa sempre será a porta estreita. Essa sempre será, sabe, aquele momento de entrega, de renúncia, e assim por diante. E assim por diante. Aí Jesus, né? Aí nosso Senhor Jesus Cristo, porque Deus sempre nos quer muito bem, você sabe disso. Deus nos quer sempre muito bem. Você sabe muito bem disso. É por isso que hoje, né? Por isso que hoje nosso Senhor Jesus Cristo vai dizer, né? Não deis aos cães as coisas santas. Não atirei as vossas pérolas aos porcos. Você já deve ter visto, né, muitas coisas importantes. Você já deve ter visto muitas coisas que enchem o teu coração. Você já deve ter visto, né, como por exemplo, né, lá no chiqueiro de porco, né, eles acabam se alimentando. Você já deve ter visto isso. Você já deve ter percebido isso. E aí a gente vai entender uma coisa muito forte, sabe? Né? Quando a gente joga comida, né? Quando a gente joga comida, né, lá no coxo, no recipiente, onde os porcos estão comendo, um vai pisando com o
o outro, vai se misturando aquela comida que às vezes é tão boa com aquilo que não é bom, vai pisando, vai ficando no chão e assim por diante. Tem muita gente que tem jogado as suas pérolas aos porcos. Tem muita gente que tem jogado as suas pérolas aos porcos. Tem muita gente que tem jogado a sua vida, a sua história, o seu casamento, né, aos porcos. E aí a gente vai percebendo que isso é muito triste, que isso é muito difícil. Quanta dor, quanto sofrimento, quanta tristeza algumas pessoas estão vivenciando. Por exemplo, pessoas que sempre tiveram no esposo e na esposa um homem de verdade, uma mulher de verdade. Quantos casamentos a gente está vendo ruir por causa de alguns momentos de prazer em um motel, algo parecido assim. Por aqueles momentos somente de prazer, aqueles momentos bem rasteiros, sabe? Mas tem jogado a pérola, né? As coisas santas da sua casa aos porcos. Tem jogado no meio de todo aquele ambiente. Quantas pessoas têm, né, estragado a vida da sua família? Quantas pessoas têm estragado a vida, casamentos, né, o seu ambiente de trabalho? Por causa, parece que volta a ser adolescente e assim por diante. Só para ter, sei lá, alguns momentos de prazer e assim por diante. Ei, a porta é estreita na tua vida e aí você pode olhar. Aí você pode voltar no tempo. Aí você pode olhar e voltar no tempo. Você precisa valorizar todas as portas estreitas que você já passou. Você precisa ter muito forte no teu coração todas as portas estreitas que você já passou. Renúncias, entregas. Todo mundo estava fazendo isso ou aquilo, saindo, se divertindo e tudo mais. E você continuava até tarde, às vezes estudando, às vezes se dedicando. Às vezes você não saía porque você queria fazer isso. Às vezes você não saía porque teus recursos você não queria gastar porque você queria fazer isso, porque você queria fazer aquilo. Às vezes até alguns dias de descanso, né? Que você poderia ter, não, mas você estava lá trabalhando, levava a família junto e assim por diante. Essa é a porta estreita. Essa é a porta estreita. Então, cuidado, abre teus olhos. Se preciso for, pede ajuda para você não se perder, na porta larga, né? Nos falsos brilhantes, para você não se perder diante de algumas coisas que parecem que vão fazer bem, mas não vão fazer bem. Veja, se você não se dedicar, se você não se sacrificar, se você não dar o seu melhor, você acha que você vai ser alguém na vida? Se você não passar aqui pela porta estreita, você acha que você vai ser alguém na vida? Veja, né? Quem sabe, né? Ainda ontem eu estava lendo, né? Um pouco das gerações, né? Quem sabe quem está ali nos seus 50, 60, 70 anos, né? Vamos dizer assim, né? A geração de ferro, né? A geração de ferro, ali ainda ontem, né? Que a geração de ferro, né? Ela está se terminando, ela está cansando, porque são aqueles que talvez não ganharam as coisas prontas, talvez não tiveram todo o estudo, não tiveram todas as oportunidades, mas trabalharam, se dedicaram, não olharam muito para o lado, fizeram o que devia ser feito. E uma comparação com, né, a geração de cristal que a gente tem hoje, que tudo dói, né, que não pode fazer um pouco mais de esforço, que
vira sei lá o quê, né? Que se eu não escutar a palavra que eu quero, já vou ficar todo complexado, que para fazer isso, que para fazer aquilo, é tudo muito difícil. Né? Veja só, né? Talvez essa seja uma geração que quer a porta larga. Talvez essa seja a geração que quer, né, o caminho largo, espaçoso, sem muito esforço, sem muita dedicação. Mas a vida, ela sempre vai nos ensinar que aquilo que vem de graça ou aquilo que vem fácil, né, muito fácil também vai. Muito fácil também vai. Aquilo, né? Aquilo que vem fácil, aquilo que às vezes a gente não faz esforço nenhum para ter, a gente não vai dando, né? Muitos valores. Então, cabe a você também ensinar, cabe a você também ensinar as futuras gerações, teu filho, tua filha, teus netos, né? Muitos de vocês já estão nesta fase, né? Veja, de ensinar o que de fato é a vida, o que de fato é essa porta estreita, o que de fato é conquistar e ter as coisas. Cabe a gente dar este passo. Então, meu irmão, então, minha irmã, vamos abraçar a nossa vida. Hoje nós temos a conclusão do sermão das bem-aventuranças. Tudo aquilo que a gente foi ouvindo nesses últimos tempos, né? Tudo que a gente foi ouvindo nesses últimos evangelhos, na verdade, tudo isso é a porta estreita. Tudo isso é nosso esforço para a gente estar bem, ser feliz e não viver reclamando, não viver colocando a culpa nos outros, não viver aí resmungando, casbisbaixo, dizendo, não sei o que, não sei o que. Ei, né? Se não tiver esforço, se não tiver renúncia, se não tiver aquele cansaço que eu digo que é bom, se não tiver entrega, nunca serás ninguém na vida. Não serás. Né? Eu sempre digo, algumas coisas, às vezes, elas dão certo um certo tempo, mas depois começa a ruir, depois começa a desgraçar-se, depois começa a vir o peso de tudo isso. E que a gente aprenda cada vez mais, que a gente aprenda cada vez mais o valor de cada coisa. Que a gente aprenda a valorizar nossas conquistas. Que a gente aprenda a ser alguém na vida. Que a gente aprenda, sabe? Que a gente aprenda de fato a dar valor àquilo que sempre fez a gente ser gente. Senão, né? Senão a gente vai viver todos os dias aí complexado, todos os dias reclamando, todos os dias buscando a porta larga e assim por diante. Lembre-se, você estudou muito. Lembre-se, você trabalhou muito. Lembre-se que você fez muitas renúncias. Lembre-se que você se incomodou já demais para jogar as pérolas aos porcos. Para jogar as pérolas aos porcos. Os porcos vão confundir tudo com, né, comida. E aí nem vou falar outra coisa que tem um chiqueiro de porco. Tudo vai se misturar. Tudo vai se misturar. E jamais vai ser dado o valor. Então, não jogue tua vida, teu casamento, tuas conquistas, teu jeito de ser, teu trabalho aos porcos. Não jogue, né? Não jogue. Trabalhe com dedicação. Porque quando a gente não trabalha com dedicação, as coisas começam a ruir, a gente já não começa mais a agradar naquele ambiente, a gente já começa a fazer as coisas de qualquer jeito. E sempre tem alguém que está olhando. Sempre tem alguém que está
nos observando. Trabalhe com dedicação, viva bem, né? Teu casamento, tua família. Casamento, família é porta estreita, é renúncia, é entrega, é eleição, né? Dizer, olha, eu escolhi você, é com você que eu vou viver a sua vida. Tem muita gente jogando a família, jogando os bens, jogando o amor dos filhos por 5, 10, 15 minutos de prazer num motel, algo parecido assim, né? Aventurando-se. E aí, né, a coisa não vai dar muito certo. A porta é estreita, sim. Mas depois que você passou por ela, o que vem é muito realizador. Lembre-se de tudo o que você já fez hoje. Lembre-se de tudo o que você já fez na vida, aliás, né? De quanto você trabalhou, de quanto você se dedicou, de quanto você fez para ser o que você é hoje, né? Tem algumas cicatrizes por causa disso? Tem. Com toda certeza tem. Com toda certeza tem. Tem algumas dores por causa de todo esse caminhar que você fez? Tem. Tem sim, com toda certeza. Mas olha só, hoje, né? Hoje, com toda certeza, você olha e você vai dizer, faria de novo, com toda certeza. Quem sabe algumas coisas diferentes? Sim, sim. Quem sabe algumas coisas diferentes? Mas faria de novo. Essa é a porta estreita, né? Então hoje, né, normalmente, eu sempre deixo aqui, né, uma frase, alguma expressão, algum versículo para o dia, mas hoje eu não vou deixar isso. Hoje eu gostaria que você, quem sabe, se tirasse 5 minutos. Hoje eu gostaria que você vivesse um momento assim, sabe aquele egoísmo bom, né? Se é que eu posso usar essa palavra, né? Gostaria, quem sabe, que você tirasse 5 minutinhos. Eu sei que tua vida é corrida. Eu sei que você tem muita coisa para fazer. Mas eu gostaria que você tirasse 5 minutinhos e fizesse uma pequena retrospectiva da tua vida. Olha tudo o que você já fez, tudo o que você já se dedicou, tudo o que você já conquistou, tudo o que você já foi construindo. Olha um pouquinho a tua origem, da onde você veio, como foi a tua infância, tua adolescência, e veja, né, as portas estreitas que você foi passando. Veja e simplesmente agradeça. Agradeça. Agradeça toda a conquista, toda a vitória, tudo aquilo que você foi construindo. Vai agradecendo e vai colocando diante de Deus. Vale muito você fazer essa retrospectiva, tá? Vale muito você fazer este filme da tua vida. E vale isso por quê? Porque a gente precisa saber tudo o que a gente já fez na vida, o que a gente conquistou, porque senão a gente não vai valorizar, né? Senão teus filhos não vão valorizar, teus netos não vão valorizar o que você fez. E aí, quando vê, a gente acaba jogando, de fato, em ambientes, né, que não vão nos valorizar aquilo que são as nossas pérolas, aquilo que nos faz muito bem. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Eis a cruz do Senhor, presenças inimigas fugiu. Venceu o leão da tribo de Judá, filho de Davi. Aleluia. O Senhor Jesus Cristo esteja junto de nós para nos conservar, à frente de nós para nos guiar, atrás de nós para nos guardar, sobre nós para nos abençoar. Ele que com o Pai e o Espírito Santo vive e reina por todo sempre. Amém. E desça sobre você e sobre a sua família a bênção do Deus Todo-Poderoso, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Fique bem, fique com Deus. Uma abençoada terça-feira. Não esqueça de fazer essa retrospectiva, esse filme da tua vida. Vai te fazer muito bem. Essa é a porta estreita. E você passou.
e você deu certo, e você é feliz, e você será muito mais, porque quando a gente valoriza as conquistas, a gente avança mais ainda, tá? Fica bem, fique bem. Amanhã a gente se encontra neste mesmo horário. Grande abraço, rezo por você e pelas intenções que você foi colocando aqui.